Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 9, Imagens Ofuscadas. Pai, eu oro por amigas que me ouvem. Pai, ajude-as a compreender o teu amor. Ajude-as a entender que o Senhor a enxerga como filhas e que o Senhor deseja ter um relacionamento restaurado. Pai, que a paternidade seja vista de uma forma especial por estas mulheres e que elas vejam no Senhor que o Senhor é um Pai de amor. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. Não conseguia chamar Deus de Pai. Curiosamente, porém, eu não conseguia orar a Deus como meu pai. Ainda estava tentando enterrar a tragédia do meu pai no fundo do meu ser. Eu apaguei aquela noite terrível em que levaram meu pai e a substituí por uma fantasia própria. Meu pai e eu estávamos caminhando na praia e de repente ele foi levado para casa, sem dor, sem gritos, sem medo, nada difícil com o que eu precisasse lidar. Meu pai simplesmente foi para casa. Eu sabia para onde ele tinha ido e eu conseguia conviver com isso. Durante a minha adolescência, parecia existir uma regra implícita na minha família que proibia falar demais sobre meu pai, porque eu não conseguiria lidar com a situação. Às vezes eu caía em uma profunda depressão quando tentava lidar com os meus sentimentos reprimidos. Às vezes ficava sentada olhando fixamente para algum ponto na minha frente, enquanto minha mãe implorava que eu falasse com ela e não a excluísse da minha vida. Dentro de mim eu queria gritar, mas simplesmente não conseguia expressar meus sentimentos. Eu me sentia como se tivesse caído num poço do qual não conseguiria sair e no qual ninguém podia me alcançar. Enquanto eu lidava com minha revolta interior, a vida continuava e muito do que acontecia era bom. Ao entrar na adolescência, minha voz de cantora parecia promissora e eu comecei a ter aulas particulares com um homem maravilhoso chamado Sr. Twidley. Ele era um perfeccionista. Após minha primeira aula, ele disse: Sheila, sua voz parece uma mistura entre ovelhas e metralhadora. Esse professor me mandou fazer exercícios estranhos, como cantar repetidas vezes uma série incrível de fraseados diferentes. Durante algum tempo duvidei que ele soubesse o que estava fazendo, mas quando ele me inscreveu numa competição num festival de música, na qual venci em 2 categorias diferentes, eu mudei de opinião rapidamente. O canto se tornou uma válvula muito importante para mim. Deixei de ser uma menina medrosa que não largava a aba da saia da mãe e passei a me apresentar na frente de pessoas e a me divertir com isso. O professor queria que eu treinasse para a ópera, mas decidi seguir outra direção, quando um grupo gospel chamado Unity me convidou para unir-me a ele. Durante 2 anos, nosso grupo de 15 pessoas viajava pela Escócia no fim de semana e nos feriados cantando e testemunhando. Certa noite foi a minha vez de falar. Orei durante 1 hora antes do show pedindo que Deus me desse as palavras certas. Petrificada, falei durante 15 minutos e por mais incrível que pareça, 14 jovens se converteram naquela noite. Fiquei tão extasiada que não consegui dormir. Essa experiência me ajudou a entender que com Deus era tudo ou nada. Tive que dizer ao professor que não poderia ser uma cantora de ópera, pois queria ser missionária. Aos 16 anos, eu fui até a praia do nosso pequeno vilarejo de pescadores e disse: Senhor, sou toda tua. Mas não tenho nada para te dar, sou um caos emocional. Tenho medo de garotos, tenho medo de tudo e sei que sou feia. Eu me odeio, Senhor, mas se quiseres me usar para alguma coisa, eu sou toda tua. Durante os anos seguintes, eu ia ao centro da cidade com meus amigos para conversar com as pessoas nas ruas. Algumas eram crianças, outras eram adultas que haviam se tornado alcoólatras, mas todas elas tinham algo em comum, não tinham esperança. Era o tipo de pessoa que meu pai ajudava sempre que podia. De certa forma, estávamos continuando a obra que meu pai deixara para trás. Ponto de virada. Quando dúvidas e baixa autoestima nos paralisam, podemos desistir e aceitar essa imagem ofuscada, ou podemos nos lembrar de quem somos em Cristo.
Eu estava começando a descobrir quem eu era em Cristo, assim como aconteceu também com Sandra Cerda. De dentro para fora. Quando criança, Sandra Cerda se sentia um nada. Sua mãe a abandonou aos 4 anos. Seus avós a acolheram, mas seu avô começou a abusar sexualmente dela, e sua vida se transformou em um pesadelo. Toda noite, tremia na cama de medo e de vergonha. Ela queria ser amada, mas sentia-se impura e indigna de amor. Aos 15 anos, Sandra se casou, imaginando uma cerca branca e um lar pacífico. Mas seu sonho rapidamente se dissipou. Seu marido era um homem violento que a espancava constantemente. No 3º mês de sua gravidez, ele a espancou com um pedaço de madeira e finalmente ela o deixou. Ninguém que ela conhecia teve compaixão dela. Sandra encontrou trabalho como uma dançarina topless num bar. Ela ansiava por amor e aceitação e procurava essas coisas nos olhos dos homens que frequentavam o bar. Quando não encontrou o amor que procurava, decidiu encontrar um emprego mais respeitável. Sandra se tornou modelo para anúncios e comerciais de jornais, carreira em que ela foi bem-sucedida. Finalmente conseguiu seu lugar numa revista de moda praia, e as pessoas elogiavam sua beleza com frequência. No entanto, lá dentro, ela se sentia feia e solitária. Sandra começou a usar crack para abafar a dor, mas o crack não conseguia transformar sua identidade. Ela era ainda a mesma garotinha perdida. Apesar das roupas bonitas e da maquiagem perfeita, Sandra continuava se sentindo um nada. Um caso severo de câncer de pele transformou a vida dela. Sandra me mostrou fotografias da pele infeccionada que cobria seu corpo e a impossibilitou de olhar para si mesma no espelho. Ela recebeu tratamento de radiação, mas o câncer só piorou. Seus médicos desistiram dela, mas antes de desistir de si mesma, Sandra se lembrou de uma pessoa da família que sempre parecera estar em paz consigo mesma. Ela nunca foi tão atraente quanto Sandra, mas a graça parecia repousar sobre ela. Então Sandra foi visitá-la. A parenta de Sandra lhe revelou a fonte de paz em sua vida, Deus. Ele disse que esse mesmo Deus queria muito tratá-la com carinho e compaixão. Sandra chorou quando a ouviu falar do amor de Cristo. Ela pediu que Jesus a perdoasse pelos 4 abortos e pelo estilo de vida ímpio. Durante toda a sua vida, tentara se adaptar ao meio. Sem êxito, procurou ser aceita pela família por meio do seu trabalho. A aprovação que recebeu por causa de sua beleza lhe deu um pouquinho de esperança, mas essa esperança não afastou sua solidão e o câncer roubou essa pouca esperança que lhe restava. Agora, em seu estado menos atraente, ela sentiu como ninguém se transformava em alguém. Quando Sandra encontrou o Senhor, descobriu que Ele a havia escolhido e desejava mostrar a ela o seu carinho. Ela não havia feito nada para atrair sua atenção. Ela não podia fazer nada para perdê-la. Sandra havia procurado um pouquinho de compaixão, mas havia encontrado uma identidade, um senso de pertencer e um propósito para sua vida. Ela descobriu que, como cristã, fazia parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo especial de Deus, cujo propósito era proclamar o louvor de Deus. Segundo a primeira carta de Pedro, essa é a segurança que todos os cristãos têm. A beleza é frágil e passageira. Uma vida construída sobre a beleza desaparecerá tão rapidamente quanto uma casa construída sobre gelo quando o verão volta. Uma vida construída sobre o amor de Deus, porém, floresce e resiste à solidão e às provações, porque o amor de Deus permanece para sempre. Deus curou Sandra completamente. Seu rosto voltou a ser lindo, mas a beleza que exala agora provém da paz, de saber que ela foi encontrada. Uau! Glória a Deus! Talvez você seja uma mulher que não passou por circunstâncias parecidas, mas que precisa ouvir essa palavra para entender que a graça de Deus alcança a tua vida, independente da tua história. E talvez você precisa também ouvir essa palavra para anunciar ela para mulheres que passaram por histórias semelhantes como a da Sheila ou da Sandra. Talvez você seja uma mulher como a Sandra. Talvez você
sofreu abusos, dos mais incontáveis e terríveis possíveis. Talvez você é essa mulher que se sente uma menina machucada, ferida, abusada, rejeitada, violentada, espancada. Eu não sei o que você passou, mas eu sei que a cura para a tua dor. Há um Deus que te ama acima de qualquer circunstância terrível que você possa ter enfrentado. Não, Ele não aprovou. Ele não aprovou nada do que aconteceu com você. Ele nunca desejou que essas feridas fossem causadas. Mas saiba que no dia de hoje, Ele te acolhe, Ele te abraça e Ele tem cura para qualquer dor. Ele tem colo, Ele tem abraço, Ele tem aconchego. Naqueles momentos em que o que você mais queria era ter sido protegida. Deus é um Pai de amor. Ele não se compara a um pai terreno. Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que te criou de uma forma extraordinária. E Ele é um Pai que deseja que você veja a vida sob outra perspectiva. Ele tem cura para a sua alma. Ele tem cura para qualquer dor. Se hoje você puder abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não consigo, eu não tenho controle na minha vida. Arruma a bagunça que sou eu, transforma a minha história, muda a minha história. Ele é poderoso para te curar e para te levar num lugar de transformação. Aonde doeu, Ele pode fazer remédio para a vida de outras mulheres. Receba essa palavra no seu coração, sabendo que você é muito amada e protegida do Pai. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.